Prezado, continuando com o nosso curso de Fusion 360, nós já vimos a parte do sketch, tudo sobre a parte do ambiente sólido, algumas outras ferramentas como construir planos, eixos e pontos, e outra região do Inspect, Insert, Select, já está tudo aqui no canal, no 3D, vocês vão colocar o link para vocês acessar essas novas aulas que eu vou passar aqui agora. Ok, a próxima etapa a gente vai fazer, a gente vai ter que trabalhar fazendo um projeto. A gente vai fazer o projeto desse motorzinho aqui, é um motor de um tempo só, ele funciona com esse pistão, aqui com a explosão do combustível, o pistão empurra essa biela que faz girar o eixo e o motor vai funcionar. Aqui o pistão ele tem movimento de subida e descida, um movimento retilíneo, e ele converte esse movimento retilíneo em movimento circular, né, através da queima do combustível aqui. Então basicamente é isso aí como o motor funciona. Ele é um desenho relativamente fácil para quem já é experiente com Fusion, mas para quem está no início ainda é um pouquinho complicado. Então vamos com muita calma, eu vou fazer os desenhos de cada peça aqui no ambiente, e depois a gente vai fazer o que a gente chama de montagem. Então, o Fusion ele trabalha diferente de outros programas como o Inventor, o SolidWorks, onde você tem um ambiente onde você vai criar as peças e outro ambiente para montagem. No caso do Fusion, ele já tem um ambiente de montagem e de construção das peças no mesmo ambiente, que é no ambiente aqui que a gente chama de projeto. Ou em inglês, quem está com a versão em inglês, é um ambiente de design. Quem está com essas últimas atualizações do Fusion, ela veio agora com a opção de você mudar a linguagem de inglês para português. Então só para vocês fazerem isso aí também de vocês, então você vem aqui em preferências e logo aqui ó, em inglês, português, aqui ó, você pode escolher, né? Você escolhe português do Brasil. Eu já não vou mexer aqui porque já está configurado, que você tem que reiniciar o programa para poder aceitar as novas configurações em português. Então você muda português Brasil e você vai ter o seu Fusion aqui em português, ok? Beleza. Então, como é que funciona o esquema de montagem aqui no Fusion? Então aqui você constrói as próprias peças e ao mesmo tempo você vai montando. Então a estratégia do Fusion aqui é você construir as peças na posição já aonde você quer que a peça fique montada. Por exemplo, eu já desenho esse eixo aqui nessa posição, enquanto a biela já começa a desenhar ela aqui já na posição. Por quê? Porque eu tenho essas ferramentas aqui de montagem. Essa primeira é o que chama de junta e essa as-built joint. Então uma funciona diferente da outra. Essa aqui ó, ela junta peças que estão longe, que não estão ainda na posição correta. Você vai buscar, depois a gente vai ver como é que funciona. E essa, ela já monta a peça no lugar onde ela está, onde ela foi desenhada. Então isso que facilita bastante no Fusion essa vantagem do ambiente do ambiente de montagem está no próprio ambiente de projeto onde você faz as peças. Agora aqui você tem que ter um controle bem aqui do navegador, que está em inglês como browser, né? Ou árvore de projeto. Aqui é onde vai estar todo o material que você vai colocando aqui na sua cena. Por exemplo, o eixo, ele vai ter um arquivo, a biela, todas essas peças vão aparecer aqui na forma de um arquivo. Como é que são organizados esses arquivos? Então eu tenho um arquivo, é como se fossem umas pastas, né? A primeira pasta que você vai ter é seu projeto, e dentro desse projeto, o que é que você vai ter nesses projetos? Você vai ter as peças, né? Você vai ter o eixo, vai ter a biela, vai ter... Cada uma essas peças que você vai construindo, ela vem de quê? Vem de um desenho, depois de uma extrusão, depois você coloca material. Todas as informações vai sendo registradas aqui ó, no browser. Painel. Esse painel ele vai dar acesso aos projetos que a gente já tem feito. E aqui eu posso criar um novo projeto. Então, eu vou criar um novo projeto. Vou chamar de
aeromodelo, que no arquivo original que eu peguei na internet, ele é um aeromodelo. Vou colocar o número 3 aqui para mim, porque eu já fiz ele de uma vez. E vou dar um Enter, ele vai dar o nome do meu novo projeto, aeromodelo 3. Vocês podem botar outro nome se vocês quiserem. Eu vou colocar um pin vermelho, verde, para ele ficar sempre aqui em evidência. Vou abrir o projeto, ele não tem nada, está vazio, certo? Está aberto aqui, não tem nenhum arquivo salvo. Vou criar agora esse projeto, então eu vou criar aqui em novo design. Ele vai criar aqui um arquivo chamado design. Eu vou também dar um nome para esse arquivo, já vou salvar nessa parte do aeromodelo 3, para ele já ficar aqui, ó. Salvar. Vou dar um nome também, aeromodelo 3. Ele ficar salvo aqui nessa pasta, salvar. Ele aqui dá o nome, aeromodelo 3. Ele está criando ainda, demora um pouquinho, então ele criou aqui, ó, só que aqui também está vazio. Então aqui posso fechar essa parte aqui para poder criar espaço. Então aqui, ó, nós temos esse primeiro aqui, que é esse quadradinho, que chama de componente. Esse é o componente raiz, ou a pasta raiz, onde eu vou colocar todos os meus outros elementos. Além disso, você tem essa parte de settings, que você pode trocar a unidade do seu trabalho, que no caso aqui eu vou colocar em milímetro mesmo, mecânica, então eu vou cancelar, deixar milímetros. Aqui você tem as suas vistas, né? Top, front, view e home, deixar aqui em home. E também nesse também tem a origem, é a origem do mundo. Se você quiser dar uma olhada, visualizar a origem, você vai estar visualizando a origem aqui. Isso aqui a gente já viu na criação de peças. Então, como é que funciona agora para a gente trabalhar com para criar um projeto? Então, o projeto ele é mais do que uma peça. Então, ele vai ter vários projetos mecânicos, né? Ele tem várias peças, né? E essas peças são conectadas umas às outras. Então, cada uma dessas peças eu tenho que criar ela como componente. Então, cada peça dessa vai ser um componente. Então, esse componente ele é formado por várias coisas, como por exemplo o desenho, o esboço, né, que a gente faz o sketch, as extrusões. Então, tudo isso vai formar um componente, ou seja, uma peça, que depois eu vou encaixar com outras peças aqui. Então, vamos lá na prática para vocês verem como é que é. Então, a primeira peça que eu vou criar é o eixo. Por que o eixo? Porque o eixo é uma peça principal aqui, ela tem já uma posição correta, né, de rotação. Além disso, eu vou criar para que essa parte lateral esteja na parte frontal. Se você quiser, pode colocar por outro lado, se quiser também pode colocar para o objeto ficar. Aí vai ser uma escolha pessoal. Eu vou colocar assim, aqui eu tenho mais visualizações na hora de fazer por exemplo, essa parte de apresentação, eu tenho essa visualização aqui melhor. Você pode colocar para qualquer lado aqui. E aqui, ó, aqui eu vou fazer com que esse eixo gire no eixo X, enquanto o pistão vai subir e descer no eixo Z. Então eu vou começar a desenhar primeiro a peça, o pistão, vou começar desenhando por essa peça aqui. E essa peça aqui vai ter um encontro desse eixo de cá, esse eixo que vai subindo aqui. Então vamos lá para o nosso design e vamos mostrar aqui o desenho técnico do material, do nosso projeto. Então esse aqui é o desenho completo, onde eu tenho aqui o corpo do motor. Aqui eu tenho os trocadores de calor, né? Aqui tem uma tampa, o eixo e a biela e o pistão estão aqui dentro, né? Como a gente está vendo aqui um corte. Né? E aqui dentro tem uma camisa aqui, que é a parte frontal do objeto. Então ele tem essas duas asinhas aqui no corpo. Então vamos ver as peças que temos aqui. Temos o eixo, a camisa, a biela, aqui o corpo, o trocador de calor superior, a tampa, o pistão e o trocador de calor lateral. Estão todas as peças aqui. Então vamos começar a desenhar o eixo. Então eu quero que esse eixo, essa linha desse eixo, coincida exatamente com o eixo do X. Mas eu vou começar desenhando ele por esse quadradinho aqui, que eu quero que fique exatamente no plano onde o eixo Z bate exatamente no centro dessa peça. Então eu vou começar a desenhar por aqui, certo? Então eu vou colocar
isso aqui vai ficar no plano que passa pela origem. Então vamos lá para a gente ver como é que a gente faz. Então aqui estão as medidas. Então a primeira medida aqui que a gente vai tirar é essa medida aqui, ó. 3,8 de diâmetro e uma extrusão de 2,2. Vou colocar a extrusão simétrica. Então 3,8 de diâmetro, 2,2 de extrusão. Então vamos desenhar aqui, eu já tenho as origens, nós vamos fazer um sketch. Antes disso, importante, antes de fazer o sketch, tem que fazer o seguinte, a gente vai ter que criar um componente, e aqui é melhor você criar um componente logo de vez. Então, você tem duas formas, criar componente, ou aqui, nessa caixinha aqui, é a mesma coisa, new componente. Então nesse new componente eu dou um nome para esse componente que eu vou chamar de virabrequim, que é a mesma coisa do eixo em rotação lá, virabrequim, que é o nome mais correto de falar. Então agora aqui, ó, quando eu crio um componente, tá vendo que a tela ficou esmaecida e meu componente está com esse botãozinho preto ativado. Eu tenho que, para eu desenhar qualquer coisa nesse componente, eu tenho que desenhar aqui com ele ativado. Se eu desenhar com ele aqui, com esse aqui ativado, o que eu desenhar vai ficar dentro desse componente. Então eu tenho que desenhar, se eu estou fazendo material para esse componente, eu tenho que deixar isso aqui ativado. Então tudo que eu desenhar vai ficar aqui, ó, nessas pastas aqui. Ó. Tem uma pasta de origem, que é a origem do próprio objeto. E aqui vai ter os sketches e todas as coisas. E aqui na timeline, ali no tempo, quando eu vou construindo coisas, então qual foi a primeira coisa que eu construí aqui? Então tá aqui. A primeira coisa que eu fiz foi criar um new componente chamado virabrequim. E agora dentro desse componente virabrequim, eu vou construir exatamente o virabrequim aqui. Nesse eixo para que o eixo gire no eixo X. Então eu vou clicar nessa face. Clicando nessa face eu vou ter aqui o right. Aqui eu vou criar essa fazinha aqui, 3,8, 2,2. Ela vai estar a uma altura de 7,6 do centro. Então o que é que eu vou fazer? Eu posso fazer aqui um ciclo de 3,8. Está aqui. Vou aproximar aqui um pouquinho aqui do eixo, longe. E aqui eu vou alinhar ele com o eixo. Então, alinhamento horizontal, clica aqui, clica cá, alinhou horizontalmente. E essa altura é 7,6, como a gente viu no projeto. 7,6. Está aqui. Então aqui agora eu vou terminar o sketch, finalizar. E aqui eu vou fazer uma extrusão simétrica. Com essa opção aqui, que é a espessura 2,2. E aqui eu criei esse pontinho aqui. Vou agora criar esse próximo, que é uma extrusão de... Aliás, não, 2,2 era aqui. 7,2 aqui seria ser 5,2. Então vamos editar de novo essa extrusão aqui, ó. Então eu criei aqui, então as minhas operações vão ficando aqui, ó. Então minha última operação foi extrusão, clique com o botão direito, editar Future, e aqui é 5,2. Isso, 2,2 é essa outra parte aqui, 2,2 esse aqui, com 4,8 de diâmetro. Então eu vou criar um novo, então como eu vou desenhar, se desenhar um objeto para lá ou para cá, eu posso desenhar esse outro motor para cá, tá? Eu vou desenhar aqui nessa superfície aqui. Vou desenhar agora a diâmetro 4,8. Então aqui no centro desse 4,8. Se você não enxergar o centro do círculo, você tem que projetar essa geometria que ela apareça. Então finalizo o sketch. Vou fazer a nova extrusão. Agora tem que extrudar todo esse material aqui 2,2, que é aquela distância lá. Então eu coloco aqui, 2,2. Agora eu vou criar a próxima parte. E essa parte grandona aqui, agora ela vai começar no centro e tem um diâmetro de 21. E com a extrusão de 3,2. Então, aqui,
Só que aqui, ó, eu vou fazer aqui nesse centro, extrusão de 21. E uma extrusão de 3,2. 3,2, vou conferir. 3,2. Então, clique em Home. E a extrusão vem tudo aqui. E sempre na opção aqui, em vez de New Body, vou colocar em Join. Sempre Join. Ele vai reconhecer aqui, Join, e eu vou colocar aqui o valor de 3,2. Então ele vai criando uma única peça, tá vendo? Então o corpo que ele vai criando, isso aqui é um corpo. Cada coisinha desse, se eu quiser New Body, ele vai criando um corpo aqui, corpo 1, corpo 2. Mas como eu estou colocando Join, ele vai simplesmente juntando material a esse primeiro corpo aqui. Se eu quiser dar um nome para esse corpo, então eu posso colocar também aqui, se eu quiser renomear esse corpo, posso colocar vira break. Não tem necessidade, caso você seja. Isso aqui, se você quiser ser bem específico, então você pode fazer isso. Então vamos lá. E aqui agora, essa distância daqui para cá, com esse diâmetro aqui, que eu vou pegar daqui, ó, diâmetro de 10, né? 25,5. 10,25,5. Então eu vou aqui, essa superfície, agora é aqui nesse centro, 10. Finalizo em sketch, faço a extrusão de 25,5. Então já tem essa primeira parte aqui. O que é que eu tenho mais ainda? Tem essa extrusão aqui, nós temos 3. É porque esse último diâmetro aqui de 6 é um furo. Certo? Então vou ter mais esse de 8. 37, 35, mais 3, 3,2 dá 38. Ah não, tem aqui 40, 35, 32,5. 40 menos 25. Não, não é 40 menos 25 não, porque tem essa parte aqui. Eu quero essa, eu quero essa parte aqui, que é diâmetro de 8. De 8 e distância de 40 menos 35, 40 menos 35 menos 3,2. Vou fazer isso. Então, diâmetro de 8. Distância 40 menos 35 é mais 3,2. Por que é 45 mais 3,2? É porque daqui para cá é 35, daqui é 40. Então 40 menos 35 ia dar isso aqui. Então eu tenho que somar mais essa parte aqui, que é tirado daqui. Então tá certo. Então e aqui ó, é 40 menos 35 agora. Não. Então tem essa, não é 40 não. É 35 menos 25 mais 3,2. Dá 28,7 menos 35. Então eu posso fazer o quê? Editar. 28, 37, 35, 28,7. É isso aqui. E agora aqui eu tenho, vou fazer um diâmetro de 6. Certo? E aqui, agora sim, aqui, essa distância é 40 menos 35 mais 3,2. Agora é isso aqui. Então, extrusão.
40 menos 35 faz 3,2. E aqui está o meu eixo criado. Deixa eu ver o que é que tem mais aqui de interessante. Vou fazer uns arredondamentos aqui nas pontas. E aqui uma rosca nessa ponta aqui. Tem uma rosca aqui. Então vamos lá. Vamos fazer logo a primeira rosca, criar uma rosca. Ele vai reconhecer já o diâmetro aqui. Isometro profile 6 mm de 6 para 1 em direção direita. E aqui também. Então, vou criar a rosca aqui. E vou criar aqui uns arredondamentos. Aqui de quanto? 1 mm, tá bom. Deve ser muito. Aqui. Vai. É muito. 0,2. 0,5. Deve ter feito logo nesse aqui também. Vamos lá. 0,5 também. Para arredondar. Fazer um arredondamento também. 0,5. E agora, se eu quiser, eu posso colocar um material, ou então uma aparência. Modificar, mudar só a aparência aqui, colocar uma cor. Só que eu vou trabalhar já com a cor, porque fica melhor. Então, vou colocar aqui tinta metálica. Eu gosto de colocar, deixa eu colocar esse vermelho aqui. Então, ficou, o eixo está pronto. Close. Deixa eu ver então, a primeira peça foi criada aqui, ó. Então tá aqui, ó, como componente, vira brequim. Dentro do componente você vai ver que tem, ó, um body, que é isso aqui, ó. O body ele é representado por esse ícone aqui, que é tipo um cilindro, e o componente é representado por um cubo, né? Quando tem mais de um componente, eu posso ter um componente dentro de um componente, ele começa aqui a ficar como esse símbolozinho de componentes junto com o outro, que é o símbolo de montagem. Então já está pronto aqui, esse cilindro está pronto para montagem, certo? Ok. Então eu vou terminar essa aula por aqui. Na próxima aula a gente vai criar um novo componente.